Paz seja convosco. Vamos estar em pé. Oh, Deus é maravilhoso. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vinda é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. Nós começamos esse hino sem fazer uma oração no valor global, porque eu acabo de receber a mensagem da irmã Janete, dizendo que os médicos liberou para as pessoas viver o irmão José, porque ele não passa por esses dias, Deus vai recolher ele, segundo os médicos disseram. E aí o Senhor colocou no meu coração, lógico, esse louvor de como está a nossa vida, um trecho da mensagem que foi pregada nesses dias. Alguns estão indo e nós estamos aqui vivendo. E a pergunta principal é: Deus tem se agradado de nós? Deus tem se agradado de mim? Deus tem se agradado de você? Nós estamos agradando ao Senhor Deus conforme as Sagradas Escrituras nos orienta a fazer. O irmão José, que está na Santa Casa, e o médico tirou um tumor da garganta dele para ele melhorar a respiração. Mas, segundo diz, está tudo tomado. Deus pode curar? Pode curar. Mas Deus também pode recolher. Conforme diz as Sagradas Escrituras, 70, 80, passando disso cansaço e enfado. O irmão José já está com 84 anos e ele disse já às pessoas que estão indo lá que o Senhor já está vindo buscar ele. Então convido você a orar por ele junto comigo nesta hora. Na hora que acabar a escola bíblica, estarei indo lá fazer uma oração com ele também. Senhor Deus, eu me coloco no lugar do irmão José. Lógico que temos o lado humano, mas o lado humano nessa hora
ele fica abaixo da nossa fé. O irmão José, Senhor, que é um homem que combate o bom combate, guarda a carreira e também a fé. E eu tenho convicta certeza que o Senhor tem se agradado do teu servo, que o Senhor tem se agradado daquele homem, ó Pai. Um homem muito generoso, um homem, Senhor, que é um ícone para nós. Enquanto muitas pessoas têm, Senhor, outros como ícone, nós temos também do exemplo, irmão José. Anos e anos, Senhor, casado com a mesma esposa, enfrentaram dificuldades, mas tiveram ali, Senhor, lado a lado. E agora aqui nós estamos intercedendo por ele, nessa abertura de escola bíblica, para que o Senhor venha guardar a vida dele, para que o Senhor venha concluir a sua vontade, Senhor, que é superior à nossa. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor quiser estender os dias da vida dele, o Senhor estende. Mas de uma coisa é certa, Senhor, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E nós, ó Pai, abençoamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa escola bíblica. Eu abençoo, Senhor, o ensinamento dos professores. E que nós, Senhor, possamos refletir nesta manhã. Eu estou agradando a Deus com as minhas ações e com as minhas atitudes, ou eu estou desagradando a Deus com as minhas ações e minhas atitudes? Porque como foi louvado neste hino, Senhor, mas Ele manda estar alerta. O Senhor nos manda estar alerta, para que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por isso, Espírito Santo, desde manhã, agora, que o Senhor confronte a nossa vida em nome de Jesus. Que o Senhor mostre para nós aonde estamos errados. Que o Senhor nos oriente através das suas palavras e que o Senhor venha, Senhor, nos confrontar através do evangelho genuíno, porque nós queremos herdar o céu. E no céu não entra pessoa suja, não entra pessoas de qualquer jeito, Senhor. Por isso, ó Deus, purifica o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, e que todas as nossas ações, decisões e atitudes sejam pautadas para agradar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Deus, eu disse ao Senhor nesta manhã, eu deixo o Senhor ser responsável pela minha vida, faço questão. O Senhor é responsável pela minha vida, assim como um pai é responsável pela vida dos seus filhos, o Senhor é responsável pela minha vida, Senhor. Enquanto os filhos estão debaixo do teto dos pais, o pai é responsável, a mãe é responsável, e eu estou debaixo do teu teto, aquele que assenta, aleluia, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. O Senhor, ó Deus, é o nosso Pai, e eu te dou liberdade, Senhor, liberdade para que o Senhor venha corrigir aquilo que está em falhas, assim como o Senhor tem me dado a oportunidade de corrigir os meus filhos quando estão em falhas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua presença gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Cumprimento o teu vizinho com a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus, nós já vamos ganhando tempo. E eu oro por cada um que vai contribuir nesta manhã. As nossas primícias, além de ser as primícias das nossas horas do dia, também trouxemos diante de Ti as primícias que o Senhor nos deu, através do esforço, do sangue, do suor. E o Senhor abriu essas portas, o Senhor abriu a porta, o Senhor deu saúde, o Senhor criou, através do homem, as empresas, para os seus filhos ter os recursos necessários para que nós venhamos, ó Deus, arcar com as necessidades, e o Senhor faz com tudo isso que nós viemos a viver a bênção sacudida, recalcada e transbordante para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. O irmão Juninho, pode sentar, irmão?
enquanto o irmão Juninho passa a salva, se houver alguém que vá contribuir, em nome de Jesus, contribua com alegria. Aleluia. Vamos dividir nossas classes. Os pequeninos vão com quem hoje, pastora Lu? Tia Di. Então vamos lá. Os jovens, o Diego já está indo, vamos lá, está indo lá embaixo. E os adultos vão estar aqui. E vamos abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Para continuação do nosso estudo. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Isso aí. Vamos chegar à frente que eles vão desocupar essa última fileira aí, por gentileza, para preparar o café. Então pule para frente um pouquinho. Glória a Deus. Deus seja louvado. Na verdade, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, né? Capítulo 13. Nós já fizemos o capítulo 12, agora no 13. Aleluia. Irmãos, toda aula de doutrina, quando o Espírito de Deus vai aplicar a doutrina para a igreja, a doutrina não é fácil de se ouvir, mas é necessário se ouvir. Porque a doutrina é aquilo que não muda. Se Deus quisesse uma igreja sem doutrina, Ele permitiria o mundo estar aqui dentro. As mulheres vindo de minissaia, os homens fazendo aquilo que quer. Então, se Deus deixou a doutrina para impor a igreja através dos ensinamentos, e doutrina é algo que confronta, é algo que vem. Então, não é que Deus vai dar uma indireta, é direta mesmo. Não é indireta não, é direta, para mim e para todos nós. Então essa conversa, está pregando para mim, não, é para mim também, é para você mesmo, é direta. Deus não dá indireta, irmão, Ele vai direto no assunto, porque Ele quer que nós venhamos a mudar. Como eu digo, né? Andar com a Bíblia debaixo do braço e falar, eu sou de Jesus. Isso é fácil, irmão. Agora pegar e viver ela no dia a dia, aí é que são elas. Por isso que Deus fala assim, não julgueis. Não julgar ninguém pode, mas você pode observar os frutos. Cada árvore tem o seu fruto. Então se eu sou uma árvore e não estou dando um fruto de acordo com o que a palavra de Deus me pede, eu estou me enganando. E Paulo, ele não tinha esse negócio com ele. Quando ele falava na questão do casamento, era pesado a palavra. Ele confrontava mesmo. Então o evangelho é confronto. Se você quer uma palestra de autoajuda, é outro lugar. O evangelho sempre é confronto. Confrontar a nossa fé, confrontar a nossa vida, para nós mudar e morar no céu, através da palavra. Tem uns que resistem à palavra, mas tem uns que querem obedecer à palavra. E os que querem, além de ter a paz com Deus, nós temos então, acima de tudo, a salvação e as bonanças que o Senhor nos dá nessa vida. Aleluia. Individualmente a cada um de nós. Então, em Romanos capítulo 13, Paulo agora vai entrar, irmãos, na questão das instituições humanas. Na questão dos governantes, ou melhor, ele vai primeiro falar da polícia, dos magistrados. É como se fosse nos nossos dias aqui do STF, Supremo Tribunal Superior, dos delegados da Polícia Federal, Militar, GM, tudo isso vai englobar no capítulo 13. Por que ele vai falar tudo que está aqui? Porque, irmão, nesses últimos dias, o que tem de pessoas que se dizem cristãs falando mal, Deus não mandou falar mal, Deus falou, pega o seu joelho e ora pelos governantes, por aqueles que dirigem as leis do país. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Então no capítulo 13, vamos ler ele. Ele começa dizendo, todo homem, como diz homem é homem e mulher, então todo ser humano esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem
foram por eles instruídas. Pronto. Só aqui já acabou com a gente. Só aqui não podemos falar mal de ninguém. Deus colocou as autoridades, polícia, STF, tudo colocado por ele. O parlamento que cria as leis, tudo por ele. De modo que, no versículo 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Uma vez perguntaram para mim, um policial, alguém que mata outro no tiro, na bala, ele vai para o céu? Irmãos, olha que pergunta. Lógico que a gente tem que trazer os débeis na fé. Débil é aquelas pessoas fraquinhas na fé que não entendem. Conforme está no texto, abri esse texto para a pessoa. Segundo está no texto, a polícia militar, a polícia civil, a AGM, se eles estão num confronto e mata outro ser humano, eles estão isentos disso. Porque vamos ler de novo o que a Bíblia está dizendo para nós? Ó. Versículo 4. Visto que, Romanos capítulo 13, versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, vírgula. Então, policial é ministro de Deus para o nosso bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada de Deus. A espada é metralhadora, é 38, é PT, é os revólver, é a munição. Essa é a espada. E ele está dizendo, pois és ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então está aqui. A Bíblia é clara. Paulo começa agora, na doutrina ainda continuada, falando a respeito do nosso respeito para com os magistrados. Não podemos falar mal, não podemos... Existe no meio disso algo corrupção? Existe, mas Deus trabalha, porque é instituídos por Deus. Nossa parte é orar, respeitar, por motivo, como diz aqui, de consciência. Aí no versículos 6 e 7, ele vai falar a respeito dos impostos que nós devemos pagar. E ele diz, por este motivo, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todo o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Honra, honra. Ah, mas como que eu vou fazer? É tão pesado, eu não vejo esse retorno dos tributos que eu pago. A Bíblia manda nós pagar. Ah, mas aí não tem condição. A Bíblia manda nós pagar, que Deus dá a condição. Não é o que está dizendo? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Esse, irmãos, é o que eu digo. Essa situação de Romanos, a partir depois que Paulo entrou na doutrina, é só para quem é cristão e quer continuar seguindo a sua vida cristã. Tem que estar de acordo aqui. Tem que respeitar os magistrados, tem que pagar os impostos, porque o imposto paga o salário desse pessoal. Tem que estar. Ou nós somos cristãos ou não somos. Agora vamos ver no versículo de número 8 e 9, né, e o 10, ele vai voltar de novo, ó, lá na questão do amor. Ó.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo se resume, né, nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O respeito para com o próximo. E agora, quando Paulo ele entra nessa situação, ele volta, porque no capítulo 12 ele falou disso, que nós estudamos, as virtudes recomendadas no capítulo 12 e versículo 9, fala: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. E depois, quando ele entra na questão das pessoas que não gostam de nós, que ele diz no capítulo 12, volta um para trás, aí, ó, o versículo 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Aí no 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. E aí no 20, ele vai dizer: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É doutrina. É como eu volto a dizer, nós estamos nessas aulas aqui, de capítulo 12 para cá, doutrina. E doutrina não é fácil de se ouvir, mas é necessário. A Assembleia de Deus tem toda sexta-feira, não sei se tem ainda, culto de doutrina, justamente para aplicar para a igreja esses ensinamentos. Esses ensinamentos e os ensinamentos que Deus usou o apóstolo Paulo e tantos outros, o apóstolo Pedro, Tiago, para falar a respeito da nossa orientação de como um cristão autêntico deve andar. Aí na questão do amor, relacionado com o que Paulo disse em Romanos 12, diga assim: aceitei a Cristo, arrumei inimigos. Aceitou a Cristo, irmão, você arrumou inimigos. Aceitei Jesus, pronto, já arrumou o problema. Só que tem uma coisa: o rei Davi também, ele não pediu o trono para Deus. Deus que foi, achei Davi, Deus colocou ele no trono. E ele arrumou inimigos, porque estava na presença de Deus. Só que essas situações, Deus fica responsável. É como eu disse, nós que temos mais de um filho, né, às vezes tem um arteirinho e tem um mais bonzinho. O arteirinho, o pai vai lá e corrige. O mais bonzinho, o pai não precisa corrigir, porque é bonzinho, está obediente. O arteirinho tem, Deus já digo, né, Deus já deixou aqui gordinho para o pai e mamãe, ó, tá fazendo ar, tem que dar umas palmadinhas assim. Olha, os nossos filhos é herança do Senhor, não são nossos. Então, um pai e uma mãe que não tem autoridade sobre o filho, depois que cresce, vai apanhar na cara. O filho vai fazer o que quer. A minha pequenininha, que era, se vocês conhecem esse adulto, um dia Deus falou: tá na hora do seu usar a sua autoridade. Peguei ela, levei no banheiro, irmão, e ó, tá entendendo? Abriu a bocona a chorar, chora de novo. Tá entendendo? Toda vez que eu falo para ela, tá entendendo? Ela regala os olhos assim, lembra? 2 vezes só. No culto, o pastor Rodrigo é testemunha. Sentava aqui na frente do meu colo e quietinha. Porque se o pai não tiver autoridade sobre o filho, que não é nosso, é Deus que nos deu, como é que nós vamos fazer? Isso é bíblico. O pai e a mãe que não têm autoridade sobre o filho que Deus deu, está em relaxo. Está relaxado. O pai e a mãe que não tenham o respeito do filho, impõem para ele as regras que assim Deus o pede, não tem o que fazer, irmão, está errado. Está errado. Passou de 18 anos, saiu do seu teto, a responsabilidade é deles. Enquanto está nos 12 anos, começou, formou a mentalidade, está debaixo do teto, responsabilidade é minha.
ficou de maior responsabilidade a deles. E eu falo para as minhas. Tudo que plantar, vai colher. Por isso planta coisa boa, porque vai colher coisa boa ou coisa mal. É ensinamento. E aqui nessa situação, de as pessoas que aceitei Jesus, vai vir quando a palavra está dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, é porque você vai ter inimigo. É a Bíblia que está dizendo isso. Se tiver fome, estende a mão. Nesses últimos dias, vamos relembrar em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3. Vamos à frente, para ver como que nós estamos vivendo. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Pois os homens, quando fala homem, é homem e mulher. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, pensam só em dinheiro, jactanciosos, nariz empinado, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. A palavra irreverente significa falta de respeito com as coisas sagradas. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Pode ver, esse tipo de gente, convida para a oração para ver se vai. Não vai. Convida para as coisas espirituais, não vai, mas para as coisas de lazer, estou lá. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o que a Bíblia diz aí, ó. Foge também destes. Esse tipo de gente, irmãos, que Paulo está dizendo aqui em uma aula doutrinária de hoje, não é quem está fora, não, é quem está dentro. Porque lá no mundo as pessoas já agem assim. Ele está dizendo, é na igreja. É quem está dentro da igreja. E o que o texto está dizendo? Ó, foge desses. Foge desses. Se vê no pacote essas pessoas aqui, você... Ô, irmão, dá licença. Ou é simples. Vai ver a pessoa chegou, foi blá, 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 e eu com o celular na mão. É, irmão, ouvi de bom grado ali e tal. Tá, vamos ligar lá para ele? Não precisa ligar não. Ué, pera, vamos resolver a situação, ué. Não quer resolver? Você está falando, irmão, vamos ligar lá, nós já fala, já põe você para falar com ele, tudo se resolve. Não é assim que funciona? Ouviu? Vamos ligar, vamos resolver. Então nós estamos vivendo esses últimos dias, irmãos, que são dias que a Bíblia está nos relatando que é pessoas que estão dentro das igrejas. Quem está fora já age assim, o mundo age assim, como diz o mundo, jaz no maligno. Por isso que João, no capítulo 17 de Apocalipse, ele vê aquela mulher montada na besta. Aquela mulher tem ela no capítulo 13, Israel, no capítulo 12, sendo Israel. Né, a mulher vestida de sol, a lua, o sonho de José. E no capítulo 17 está a mulher de novo. Só que a mulher é um símbolo de falsa religião e um símbolo da falsa igreja. Por isso que quando João viu, eu fiquei espantado. Porque aquela mulher é a igreja desviada. É aqueles que estão dentro da igreja desviados. Longe dos ensinamentos cristocêntricos. Aí nós vamos entrar justamente neste tema agora, que Paulo vai trocando. Notem, ele começa falando dos magistrados, vem por amor ao próximo, traz a doutrina de novo na questão dos inimigos, e aí ele vem agora para os últimos dias de novo, profecia, olha só no versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia,
não em orgias, em bebedices ou em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Ele está dizendo esses ensinamentos, como eu disse para vocês, doutrina não é fácil de se ouvir, mas é necessário se ouvir. Quando ele traz isso para a igreja, ele está dizendo assim, ó, ele está trazendo esses ensinamentos para a igreja, ele está dizendo assim, ó, vocês são conhecedores dos tempos. Vocês estão vendo a situação. E ele está dizendo nas entrelinhas, você vai ficar nessa carnalidade até quando? Porque o dia está chegando. Que tipo de carnalidade, pastor? Olha o que ele está dizendo. Versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas, ciúmes, mas revesti-vos do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que é que a carne quer? Confusão. Eu tenho que dizer uma coisa a vocês. Quando aceitei o chamado para pastorear, eu disse, Deus, o Senhor é que dirige a obra. O Senhor é o pastor supremo. Eu sou só uma pessoa, organização, como o Senhor tinha Moisés, para dirigir o teu povo. E o Senhor me coloca pessoas que queiram agarrar junto comigo. Toda decisão aqui, tudo que for feito aqui, quer te agrade ou não, é Deus que assim o faz. Não é o homem quem faz. Toda decisão, tudo aquilo que vai fazer, tudo aquilo que faz, desagrada a um, agrada a outros, mas é Deus quem faz. Uma vez eu fui confrontado, quando comecei no ministério, e eu preparei uma aula com tanto carinho para passar para a igreja. Quando o meu líder viu, não, vai dar essa aula não. A igreja não tem estrutura para ouvir isso não. Aquilo lá eu peguei, fiquei entristecido, chateado. E já sabia umas certas coisas, fiquei entristecido. Depois eu falei, peraí, mas a igreja é de Deus. Se isso está acontecendo, é de Deus, não é meu. Vai chegar o tempo certo de isso ser feito. E assim eu fiz, fiquei quieto na minha, passou, entendi que a igreja, todas elas, é de Deus. Baseado em quê? Na certa carta da igreja de Apocalipse. Para cada igreja. Umas estavam bem, a maioria não. E o anjo, né, que Cristo estava dando a revelação a João através do anjo, o anjo foi relatando a João a situação de cada igreja. E agora nós somos uma igreja individualmente. E como está a nossa vida individualmente como igreja? Então, irmãos, tudo que é tomado aqui, que é feito aqui, eu disse já, e repito, eu não estou brincando de igrejinha, eu quero morar no céu. E vai chegar um dia que eu vou chegar diante dele, ele está escrito tudo que as ações que nós fazemos, tudo, registrado. Vai chegar o dia que ele vai falar, eu pedi para você fazer, você não fez. Todas as nossas ações, conforme diz, abriram-se os livros. Ali está tudo registrado. Então, tudo que acontece nas igrejas, Deus é dono das igrejas. Jesus morreu pela igreja. Agora eu, da minha parte, eu falo com ele, Senhor, eu quero fazer no máximo que o Senhor puder me orientar a respeito da palavra, porque eu nunca fui pastor, muito menos pastor presidente, então eu preciso seguir aquilo que o Senhor quer que eu siga. Ele fala, continua assim. Pregue a palavra. Ensina o povo. E acima de tudo, viva a palavra. Aleluia. Vai alta a noite. Versículo 12. Vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Armas da luz. Quais são as armas da luz? Quer ver? Vamos ver em 2 Coríntios capítulo 10. Segunda carta de Paulo à igreja um pouquinho mais à frente. Capítulo 10.
versículo 3, ou melhor, versículo 4, diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ele vai dizendo, ó, as armas da nossa milícia não são carnais. Então o que ele está dizendo, pastor Rodrigo? As minhas ações para com o Senhor, para com os irmãos, não podem ser ações carnais. Isso aí não é não é arma de milícia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então não é as armas da contenda, do descontentamento, do diz que me diz, que isso aí é a arma carnal, isso aí não vai levar a nada. Mas é espiritual. Vou orar, vou me consagrar, vou buscar. Aí por quê? Eu vou anular fortalezas. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Tem um batalhão de demônios querendo te levar para o inferno. E querendo me levar para o inferno. Um batalhão. Não é um só. A Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, ele já saiu. E ele foi lá e trouxe mais 7. Piores do que ele. Quando o Espírito sai da vida de alguém, ele anda por lugares e não acha descanso. Aí ele fala assim, eu vou voltar para a minha casa. Olha como ele trata o ser humano como casa dele. Eu vou voltar para a minha casa, porque lá estava melhor. Mas ele fala, para mim não sair mais, eu vou levar mais 7 pior do que eu, para nós trabalhar, essa pessoa cair e nós incorporar nela. Aquele mocinho lá, do Gadareno, que quando ele chegou, e o Senhor perguntou como se chama, como alguns pregadores, não tem que entrevistar os demônios. O demônio não se entrevista. O demônio é mentira, é o pai da mentira, não tem que entrevistar. Mas Jesus não entrevistou? Não, Jesus humilhou. Quando ele perguntou qual é o seu nome para aquela legião, a resposta foi legião. E Jesus estava debaixo do Império Romano. Uma legião corresponde a mais de 100 soldados, uma legião romana. Então os demônios responderam para Jesus, lá no céu nós tínhamos nomes, agora não temos mais. Lá no céu nós tínhamos o brilho de Cristo, da glória do Senhor, agora não temos mais. Nem nome nós temos. E vou dizer a vocês, nós só temos casa e a casa é o ser humano. Olha só o perigo. A casa nossa é o ser humano que abre as brechas para nós entrar. E é gostoso estar lá, porque aí nós fazemos ele de marionete. Mas não expulsa nós daqui não. Os demônios disseram isso. Não nos mande para outra província. Olha o pedido deles. E eu fui orar a Deus, falei, Deus, por que eles pediram isso para o Senhor? Ele falou, porque lá eles sabiam que tinha legalidade, eu não podia mesmo deixar eles sair de lá. Aonde um ser humano dá abertura para ele entrar, ele entra. Não tem como eu fazer nada. É o direito de escolha de cada um. Manda nós naquelas manadas de porcos. E o Senhor, pode ir. Os donos aí nós vamos entender. Mas não foi um prejuízo para os porqueiros? Quando os demônios entrou nos porcos. Quando eles entraram nos porcos, aquela manada se precipitaram e se jogaram ribanceira abaixo. Nem os porcos quiseram ficar endemoniados. Porcos, hein? Não quiseram ficar endemoniados. E aí nós vamos entender o porquê que Jesus permitiu. Quando os porqueiros ficaram sabendo, expulsaram Jesus da cidade. E quem expulsa Jesus da vida é porque não quer nada com ele. Agora levante a mão para receber uma palavra profética. Diga assim, se Deus atendeu o pedido daqueles demônios, imagina os meus. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Se Deus atendeu o pedido daqueles demônios, imagina o nosso, irmãos. Imagina os nossos. Aleluia. Voltemos em Romanos 12. É Romanos 13, né?
versículo 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo aqui, alguém acha que Paulo não falou de escatologia. Os tempos de Paulo ele conhecia muito, principalmente escatologia. Ele falou de escatologia nas entrelinhas em 2 Tessalonicenses. E ele está falando justamente de escatologia aqui, ó. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Quem que conhece o tempo? É a igreja. Ele está falando de tempos proféticos. E digo a isto a vós outros, que conheceis o tempo. E ele coloca 2 pontos, dizendo, já é hora de vos despertares do sono. Está na hora de acordar. Ele está dizendo, está na hora de acordar, de despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu disse esses dias, Deus vem me usando para falar justamente a respeito. Não façam muitas contas. Controle o seu dinheiro. Né? Na virada do ano ninguém sabe o que vai acontecer. E ontem eu estava conversando com o pastor Rodrigo justamente sobre isso. Nos Estados Unidos, irmãos, muitas pessoas estão saindo da rua. Lá a coisa está complicada. E esses que estão saindo da rua, a maioria deles estão indo lá no exército americano para pegar credencial para ir para a guerra. Quando isso acontece num país grande, onde tem muitos investidores, né, o Vale do Silício, muitos investidores ali, eles pegam, onde é que está dando dinheiro no mundo? Ah, lá no Brasil está dando dinheiro nisso, vou investir lá. Põe o dinheiro aqui. Colocando o dinheiro aqui, vem as empresas da mentalidade deles aqui. Então, grupos como grandes corporações são acionistas, investidores. Não é de um só, são vários investidores. Quando acontece uma guerra, seja ela interna no país ou externa, os investidores, eles começam a tirar os recursos das nações. E eles, como patriotas, vão investir do lado que vai ganhar. Aí que acontece? Uma quebradeira. Nós estamos vendo aqui, que notícia triste. A Mercedes fechou. Por que fechou? Não é uma empresa local? Não, são investidores. Eles não são bobos, irmãos. O negócio deles é lucrar. Por isso que eu estou dizendo a vocês. Quando eles começam a investir no Brasil, vão investindo, aí começa a produzir aqui, o PIB começa a subir, mas aí por isso nós temos que orar por essas instituições brasileiras. Eu garanto a vocês, se nós perguntar quantos crentes oram pelos 3 poderes, onde estão os deputados, os senadores, os criadores de lei. Quando acontece algo, né, que o Supremo, algum outro detentor, vai lá e começa a trazer os recursos e dar habeas corpus, e colocar em liberdade pessoas corruptas, eu, como investidor do país, já começo a ficar receoso. Torna-se, então, o que o sistema financeiro diz de instabilidade jurídica. Aí eu não vou investir num país desse, que coloca em liberdade quem é corrupto. Não tem como, porque se está pondo em liberdade o que é corrupto, eu estou pagando, afinal de contas, estou pondo dinheiro lá, e eles estão comendo uma parte disso de imposto. E esse imposto do meu dinheiro como investidor colocado lá, eu vou procurar outro país então, mais sério. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Aí que acontece onde arma uma onda de desemprego. E aí quando vem então, vamos investir nessa questão tecnológica, porque aí quando eles vêm com isso aqui, os outros não conseguem acompanhar. Por quê? Porque não estudou para isso, não se interessou para isso. O que eles fazem então? Vão mandar alguns que já estão mais experimentados nisso para lá. E aí pega o emprego que era para ser daqueles
que iriam estudar. Por isso eu digo aos jovens, estudem. Estudem. E os pais pegam no pé dos filhos para estudar. Põe na computação para aprender, porque daqui para frente, irmão, é tudo robotizado, inteligência artificial, mão de obra mesmo, vai ser pouco. No meu ramo de segmento de autopeça, os donos já colocou o e-commerce. Lógico que ainda é bem complexo para a pessoa comprar pela internet sem saber. Tem que passar pelo vendedor para orientar, ver a peça e tal. Mas o e-commerce já é uma plataforma e está vendendo, está aumentando cada mês eles estão dizendo, aumentando 3, 4, 5, 6, 7%. Daqui a pouco, a hora que chegar no resultado deles, vai ter vendedor para quê? Só vai ter um lá só para ficar respondendo, 2, 3 para responder. Vocês estão entendendo onde vai parar as coisas, meus irmãos? E aí ele está dizendo aqui, já é hora de vocês despertar do sono. Porque as bênçãos de Deus são para nós. Agora, quando nós não quisermos nos esforçar para aprender, aí a coisa vai ficar complexa. Hoje em dia, quem diria, né? O Jacon está ali. Ele estava conversando com ele, ele disse, eu sou do CNC, como que é? Do mandrilhador, né? Fui para outra empresa agora, quando cheguei lá, houve um monstro de máquina. Tudo robotizada, digitalizada, enfim. Nada a ver do que ele sempre, até aqui, ele vem aprendendo. E ele falou, e lá eu falava, é assim que fala? Ele falou, porque Deus dá sabedoria para aprender. Desde que você esteja, irmãos, vivendo isso aqui, ó, Bíblia. Se nós não estiver vivendo Bíblia, esquece. Esquece. Vai chegar a escassez, vai chegar a dificuldade, mas se está vivendo Bíblia, José é tirado lá da cadeia e vira governador. Daniel foi levado cativo, mas ficou governador, porque vivia a Bíblia. Vivia a Bíblia. Isso, a aula de hoje é doutrina. É viver a Bíblia, a palavra de Deus. Porque eu vou repetir, vem vindo uns dias aí terríveis, hein? Vem vindo uns dias terríveis aí. Vamos se atentar para as coisas. Eu disse, Deus está tirando tanto de mim, eu percebi também, na minha família, todo o excesso de consumismo. As coisas que isso aqui, não, eu com a minha esposa, não. Minha esposa durante os dias, eu preciso fazer cabelo, isso, agora está descabelada às vezes. Eu falei, nossa, durante a semana ela pedia para fazer cabelo, agora está tirando o excesso de consumismo. Vai passear, aí vai fazer o cabelo, mas durante o dia a dia, vai lá, prende o cabelo, economiza o seu dinheiro. As contas, as coisas estão subindo muito. É a lei da oferta e da procura, né? Lei da oferta e da procura. Hoje está tendo mais procura do que oferta. Por quê? O homem se tornou consumista. Desde que colocou naquela televisãozona que você levantava no conversor, olha a televisão com controle remoto, olha, tira essa geladeira vermelha, azul aí, põe essa aqui, ó, Frostfrix, olha aí. Aí o pessoal foi lá, olha o armário de cozinha, tira essa vergonha e põe tudo embutido na parede. Vamos lá, vamos comprar. Olha esse carro, olha só. E comprava. Quando saiu o celular, comprava. Esses dias a Duda veio falar comigo, papai, eu quero um iPhone. Falei, iPhone? Falei, mas quanto que é um iPhone? 4 mil. Eu olhei para ela, ih, filho, você vai ficar querendo. Eu falei, mas peraí, o que o iPhone faz? Não, porque a foto, mas o iPhone liga, o seu liga. O iPhone tira foto, tira, esse aqui tira também. Pai. Então por que você vai querer trocar? Irmão, se é igual o Provérbios diz, é dá, e não fica satisfeito. Você dá, quero melhor. A gente nunca vai estar satisfeito. O consumismo constante. E o homem, o ser humano se tornou, nesse século XXI, consumista. Então, Deus está preparando o povo dele, porque tem momentos de escassez e tem momentos de bonança. Por isso que Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em todos os momentos. Tanto já fui honrado,
como já fui também humilhado. Quanto fartura, tanto também escassez. Aí ele vai no 8. Tudo posso naquele que me fortalece. Só pode falar isso alguém que no momento de escassez e de tribulação dá glória a Deus, está alegre, vive a palavra. Aí Deus fala, isso aí pode falar. Então nós temos que nos preparar para esse 2021 que vem vindo aí. Eu vou mandar um link depois na nossa página. O jornalista brasileiro esteve lá acompanhando. Ele disse assim, a nova ordem mundial não obedeceu para dar um passo atrás. Eles deram vários passos à frente. Nós falamos para eles, tem que ser devagar. Eles já sabem que vai ter mudança. Tem que ser devagar. E aí eles colocaram um passo a mais. Então agora nós vamos sair à rua e vamos tomar o poder de volta. Vocês estão pensando que é brincadeira? Já pensou no século XXI estourar uma guerra interna nos Estados Unidos? Ah, mas é lá, né, pastor? Irmão, presta atenção, não é lá não, é aqui também. Porque os investidores quebrou lá, eles são de lá, opa, vou tirar o recurso daqui para pôr aqui. E o lado que ganhar, aí a gente vê de novo. Patriotismo chama isso. E nós que temos a mente de Cristo, olhamos e ficamos, né, meio sonolento. E ele está dizendo, desperta, desperta. Aí por que ele diz no versículo 11? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Por que ele está dizendo que nós conhecemos o tempo? Porque ele está falando assim, porque vocês têm a palavra de Deus. Vocês conhecem o tempo que vocês estão vivendo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo do tempo profético. Vamos relembrar, nunca é demais repetir-vos as mesmas coisas. Em Apocalipse 17, é isso que ele está falando. Apocalipse 17, versículo de número 9. Ele diz, aqui está o sentido que tem a sabedoria. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. Então nós vamos juntar o quebra-cabeça. E digo a vocês que conhecem o tempo. Aí agora ele diz, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Vamos voltar. E digo isto a vocês que conhecem o tempo profético. Já está na hora de despertar. Ele está falando para a nossa geração isso. Tudo que a Bíblia está escrito tinha um momento presente, um momento futuro. E quando Paulo está dizendo, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, é para a nossa geração. Para a nossa geração. Ele está dizendo, aqui está o sentido, aí João vai falar, aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Ele está falando aqui agora de impérios. Quais são os impérios até hoje no mundo? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, os blocos econômicos que estão aí hoje. João está dizendo, são 7, dos quais caíram 5. Nós temos que agora voltar no tempo e no espaço. João está debaixo do Império Romano. Ele está dizendo, neste império que eu estou debaixo, 5 desses impérios já caíram. Quais são? O Egito, cadê a potência? O governador já era José, o faraó, acabou. O Império Assíria, eu vou jogar o meu anzol e vou te puxar de volta. Profecia contra Senaqueribe. Assíria, um exército poderoso, já passou. Babilônia, Babilônia é o atual Iraque. Já passou, já foi. Medo-Persa, os persas são os iranianos. Já passaram.
Hoje tem lá uma ameaça, mas como império para dar ordem no mundo não tem mais. Grécia, o Império Grego. Hoje só ficou os resquícios dele, a cultura grega, a sabedoria grega, os livros de Platão, Sócrates e tantos outros que enriquecem o conhecimento. 5 caíram, João está dizendo, esses 5. Ele continua dizendo, volta no texto. Versículo 10. Dos quais caíram 5, um existe, é o 6º. Ele está dizendo, um existe, e esse que existe, eu estou debaixo dele. Que é o Império Romano. O outro não chegou ainda. É a nós, irmãos. Depois que passou o Império Romano, chegou o 7º, que é o nosso. E quando chegar, tem que durar pouco. Esse império, que corresponde em Daniel 2, lembra? Dos pés da estátua. Quantos dedos têm os nossos pés? 10. Está dizendo, os pés da estátua é ferro. E também houve barro misturado. Por um lado é forte esse império, por outro lado é fraco. É o que nós estamos vivendo hoje. E quando chegar, tem que durar pouco. E aí no versículo 11. E a besta que era e não é ele o 8º. O 8º rei que procede do 7. E caminha para a destruição. Dá um glória a Deus aí. O diabo, Satanás, caminha para a própria destruição. Por isso que não tem que ter medo de demônios, de Satanás, de diabo. Porque já sabemos, já está caminhando para a destruição, para o lago de fogo e enxofre. Mas vai ter autoridade aqui, é o 8º. E Paulo está dizendo, vocês conhecem o tempo. Vocês conhecem o tempo. Por quê? Porque vocês têm as Sagradas Escrituras de uma forma mais fácil hoje. Para a geração contemporânea dos pais da fé, não tinha essas revelações que nós temos aqui. Vocês conhecem o tempo. E vocês estão brincando aí, daqui a pouco vai vir um arrebatamento, vocês vão ficar aí. Isso vale para mim também. Brinca para ver. Vocês estão brincando, vem uma morte física aí, você perde a salvação de à toa. Vocês conhecem o tempo. Agora olha só o pensamento deste império que nós estamos vivendo, que é os 10 chifres do monstro, ou os 10 dedos da estátua. No versículo 13, ó. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Poder financeiro, poder midiático, poder da inovação de tecnologia. Os detentores disso, segundo o texto sagrado, vão dar de bandeja para a besta. Porque quem que fez eles conseguir isso? Lembra de Jesus? Se prostrados me adorarem, a glória desses reinos aí. Se você prostrar, me adorar, eu te dou tudo isso aí. Ô pastor, foi Satanás que deu? Foi Satanás que deu. Mas baseado em que princípio bíblico? Baseado lá no rei de Tiro, reinado de Tiro. Ezequiel. Vamos voltar para ver. Ezequiel, acho que 24, vamos ver aqui. Pastor, então Satanás tem poder para dar? Tem, irmão. (26) Deixa eu ver se é essa. Ah, não, é a 28. 26 começa a falar. 28, vamos ver. 28. Ó. Ezequiel capítulo 28. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Peraí, mas esse príncipe de Tiro aqui, ele era o rei de Tiro. E Deus está tratando ele como príncipe. Isso aqui que nós precisamos prestar atenção. A Bíblia é um livro para ser meditado. Se Deus está tratando essa pessoa como príncipe, quem então que era o rei?
Se Deus está falando que o rei de Tiro, que o ser humano que estava lá, é o príncipe, então quem que era o rei? Vamos continuar no texto. Versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Olha só. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não é Deus, ainda que estime o seu coração como se for o coração de Deus. Versículo 3. Sim, és mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que te possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Então esse homem aqui, através do rei de Tiro, esse homem era o rei de Tiro, mas através do rei, do principado que estava lá reinando, que nós vamos ver quem que estava lá, dando as orientações para ele, ele conseguiu adquirir riquezas e eu sou Deus agora. O mesmo espírito dos faraó. Agora, pastor, quem que era o rei? Vamos ver quem que era o rei. Versículo 11, ó. Ezequiel 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sardo, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engates, os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, ao brilho das pedras andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o seu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. O rei que estava reinando lá era Satanás, que fazia com que o rei de Tiro adquirisse a riqueza. Porque esse rei de Tiro era satanista, adorava Satanás. E Deus deu duas lamentações, uma para ele e uma para Satanás. Quando diz, fez comércio, sabe o que ele fez? Eu acho que eu posso ser melhor que Deus. Aí ele chegava nos anjos. Papapá, papapá, papapá. Por isso que eu digo, todas as pessoas que vêm falar mal de outra pessoa estão com o espírito demoníaco. Papapá, papapá, papapá. Quando viu, 1/3 do céu caiu na lábia. Vamos guerrear contra Deus? Vamos. Quando eles levantaram, irmão, contra Deus, acabou. 1/3 do céu caiu. E agora são demônios. Por isso que Jesus, qual é o seu nome? Lá nós tínhamos o nome, agora não tem mais nada. E esses que caíram, Paulo classifica eles como principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. É um sistema organizado. O que vence ele? Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. E bota eles para correr. Em nome de Jesus, eles têm que sair. Então, muito cuidado. Por isso que o Senhor Jesus ele vem dando os ensinamentos para nós. Vem falando sobre isso. Você conhece o
né? Tem hora que ele dá um mocotozão pra gente também. Vamos entrar no capítulo 14. Eu quero trazer um pouco a respeito do Papai Noel, árvore de Natal. Tudo isso está falando aqui no capítulo 14. Vamos entrar e entender um pouco sobre isso. Primeiro, Paulo já vai falar de imediato. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opinião. Pronto, ele já começa por aí. O que são pessoas débeis na fé? São pessoas mais fracas que não têm o conhecimento que você tem. Às vezes você já está um pouco mais avançado. Então acolhe essa pessoa que é débil na fé. Aí ele vai dizer, ó, versículo 2. Um crê que pode comer, mas o débil come legumes. Um crê que pode comer carne, mas o débil come legumes. Quem come, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então aqui ele está falando de comida, tá? Está falando de comida. Eu vou alongar um pouco isso, porque nós, às vezes, ficamos como pessoas religiosas e sabendo alguma coisa, querer impor sobre aqueles que ainda são fraquinhos na fé, a nossa ponto de vista imposta. E está dizendo assim, ó, você acolhe essas pessoas. Acolhe. Esse crê que não pode tomar café, e você toma café, então você para de tomar café perto dele. Está falando aqui de comida. Pastor, onde o senhor vai entrar na árvore de Natal? Espera um pouquinho aí. Vamos aprender um pouquinho. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Se tudo que formos levar, se nós formos levar o pé da letra, nessa questão que pode ou que não pode, nós não ia poder nada. Porque até o alimento que chega na tua mesa, você não sabe se o rapaz é satanista ou não. Então por isso que diz, fez a compra, ore a Deus, consagra, acabou. Até o veículo que você anda, o meio de transporte que você anda, você não sabe se tem no rapaz que fez o carbono, se a empresa dele é do diabo ou não, se ele é cristão ou não. Aí vamos trazer para nós. Se hoje tem muitas coisas, questão de baralho. Irmãos, eu não ouço a voz do diabo, eu ouço a voz de Deus, assim como você. Tem pessoas cristãs que jogam o seu baralho. Eles não são viciados. Mas aí, lógico, tem toda aquela história, isso. Mas é um lazer deles. Agora, se o que eles fazem ofende a minha fé, eles não fazem, então. Porque eles vão respeitar a mim, porque eu não cheguei no nível de conhecimento deles. E eu vou voltar baseado nisso. Você sabe de onde veio o arroz da sua casa? Você sabe a empresa que é? Você sabe o feijão que você come, de onde veio? Você sabe se o dono lá é satanista ou não? Vamos abrir nossa cabeça um pouco para não ficar religioso? Senão nós não vamos viver. Aí Paulo fala, se for levar tudo ao pó dela, tem que tirar eles do mundo. E aí o Senhor Jesus disse, pela oração é santificado. Quando saiu a moto, 150. Tem lá uma cruz. Eu falei para as pessoas, dá tudo para mim essas motos aí. Dá tudo, compra lá e traz tudo para mim. Ô louco, mas tem cruz. Eu vou orar a Deus e consagrar a Deus e vou andar. Porque eu não sei de onde vem a comida, eu não sei de onde vem a salada, se a chácara lá é consagrada. Não é. Eu vou usufruir daquilo que Deus me deu. Então, nessa questão de comida, irmãos, se uma pessoa chegar em você, ela é fraquinha na fé, e aí você está comendo carne, mas a Bíblia não fala de carne. Você não vai impor a sua opinião imposta. Você vai no amor. Me perdoa, querido. Né? Eu te escandalizei. Tá aqui, vamos pegar salada também, vamos comer salada. Se te escandalizei, me perdoa. Por quê? É Deus quem vai tratar com ela. Quando eu cheguei na igreja, irmão, a gente vai estudar, né? Eu falei, meu Deus, tá tudo errado esse povo crente aí. A Bíblia está falando aqui de véu, esse povo crente não usa véu. Tudo errado.
Aí o Senhor foi tratando comigo, e os irmãos me acolheram. O débil, fui acolhido, e fui observando, e fui aprendendo. Peraí, tem certas coisas que o radicalismo não leva ninguém, eu não vou viver. E comecei então, devido às Sagradas Escrituras, orar mais, entender mais, saber que o meu nível era muito aquém. Agora vai falar sobre dia, versículo 6. Versículo 5, melhor dizendo. Faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Agora vamos pegar essa questão do Natal. Muitos pastores, são favoráveis a ter árvore de Natal, até muitas igrejas fazem. Eu, no meu ponto de vista, depois que aceitei a Cristo, e agora nós estamos com uma mente mais elevada, para mim todos os dias são iguais. Por quê? Porque ele diz, Salmo 118, 24, Salmo 119, 119, 24, este é o dia que o Senhor Jesus fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Se você é uma pessoa cristã, e chegou a época de Natal, né, você quer enfeitar a sua casa, só não vai pôr presépios, porque não convém. Mas você quer enfeitar a sua casa devido ao natalino, na sua mente tem que ter o quê? Jesus. Jesus. Porque se eu for dar o meu ponto de vista nisto, eu posso matar a fé de alguém. E Cristo morreu por ele que ainda é débil na fé. Você vai fazer na sua casa, amém, que bênção, Jesus, né? Nascimento de Jesus. Porque, irmão, a nossa vida é uma escala crescente, a cada dia. Jesus não deu opinião sobre isso, ele está falando aqui, Paulo está usando Paulo para dizer, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o distingue, porque ele aceitou Jesus. Tem uns que estão um nível à frente, outros estão um nível um pouco abaixo. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 8, vamos um pouco mais à frente. Se 1 Coríntios capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Ponto final. Olha agora. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se você pegar o contexto de tudo isso, ele está falando de ídolos e comida sacrificada aos ídolos. O saber, eu sei que é errado, e vou dar uma opinião. Não, você está todo errado, rapaz. Você vai comer coisa, você está errada. Está errado. O meu saber ensoberbece, me deixa soberbo. Mas o amor, pastor Rodrigo, o senhor comeu isso aí? Amém. Mas toma cuidado, porque a Bíblia ensina assim a ser assado. Tem que mostrar na Bíblia. Que essa comida que o senhor pegou aí, sacrificada lá, apresentada àquela entidade, o senhor comeu, não vai fazer bem para o senhor. Então, presta atenção. O amor edifica. E quem entende isso? Pastor, essa questão de enfeitar no Natal. Essas pessoas que põem sua arvinha de Natal. Põe, irmão, desde que seja Cristo. Está aqui, eu estou fazendo para Cristo. Se você não quer pôr, não põe, irmão. Eu também não vou pôr, não põe. Não vou pôr, mas tenho Cristo. Natal, nascimento, não do Papai Noel, mas de Cristo. Vai lembrar Cristo. Quem quer distinguir, para o Senhor distingue. Toda a nossa vida, seja o que nós vamos comer, não é coisa sacrificada lá em festas pagãs, você não come. Não come isso. Mas se não é coisa sacrificada, chegou na sua mão, alguém te deu, ore a Deus, está gostoso, apresenta a Deus e manda para dentro. Porque o reino do céu não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Então essas questões a gente tem que ter bem definida.
Senão nós vamos começar a quebrar a cara daqui a pouco e vai ficar um monte de gente religiosa aí, um monte. Não, não pode, porque aqui agora, véu, não tem véu, cadê seu véu? Aí nós não vamos viver. Então, acolhei os débeis na fé. Deus vai tratar com eles. E Paulo continua dizendo, no próximo, voltemos em Romanos 14. Vamos para o capítulo 15 agora, que diz assim, ó. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Porquanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram recaíram sobre mim. Então essas questões de níveis de fé diferentes, né? Quando Cristo liberta a mesma pessoa, por isso que é bom a escola bíblica desenvolver a vossa salvação, para você entender. Tem pessoas que estão começando a caminhada cristã. E se eu for dar o meu ponto de vista e opinião, eu vou matar a fé da pessoa. Então eu vou trazer ela para perto, ó. Você quer fazer? Ó, é Jesus, né? Não é Papai Noel, não é nascimento desse outra história que a gente já sabe disso, dessa questão, né, de histórica, mas é Cristo. É Cristo, agora é Cristo. E daqui a pouco, irmão, não é eu e você, é o Espírito de Deus que muda as pessoas. As pessoas vão crescendo na graça e no conhecimento e vão amadurecendo. Daqui a pouco cada um já vai, é como já soltou, por enquanto soltou o peixinho na água, o Senhor está ali. Daqui a pouco o peixinho cresceu, já dá para se virar, Deus permite, mas os olhos dele não é tirado de nós. Por gentileza, pastor Fernando. Falando isso, tem o pastor Fernando Mondorival. Paz, queridos, veio trazer a água. Deus abençoe. Paz, irmãos. É uma coisa muito séria essa questão de... O pastor está falando de Natal, essas coisas. Na verdade, se for ver... para comemorar o dia do nascimento de Jesus, nós nem poderíamos comemorar em dezembro, porque Jesus não nasceu em dezembro, né? Provavelmente Jesus nasceu entre abril e maio, ele não nasceu no mês de dezembro, né? Então, se for para comemorar o dia, nós estamos comemorando o dia errado. Nós não comemoramos um dia específico do nascimento de Jesus, e sim todos os dias nós louvamos a Jesus, né? E adoramos a Jesus, né? Todos os dias da nossa vida. E essa questão é importante falar sobre Natal e sobre duas coisas que eu tive problema, e nós somos adultos, mas para as crianças também é problema, que é festa junina. Eu quero falar disso, são dois temas importantes para falar referente você ensinar, né? Nós estamos sendo ensinados e temos que ter paciência naquele que está chegando agora, adultos. Mas como que você vai falar para uma criança que lá na escolinha todos vão dançar quadrilha e ela não vai, né? Se você chegou agora na fé, né, e o seu filho está lá na escolinha, você tem que saber trabalhar com isso, porque não é de uma hora para outra você fala assim, você não vai dançar porque não é de Deus, né? Como algumas pessoas dizem, não é bem assim, tem que ensinar. Como você vai ensinar para uma criança que todas as crianças que estudam com ela, né, a maioria que estuda com elas, tiram foto com o Papai Noel e você fala, meu filho não vai tirar. Você tem que trabalhar nisso, mas não é impedindo, ensinando, né? Isso é com o tempo, não é de uma hora para outra. Estou falando porque é isso que o pastor falou, eu sofri quando eu me converti, porque daí eu não queria fazer isso com a minha filha. E aí falava, não, você tem que fazer, mas como eu vou fazer com a minha filha? Não, vou ensinar ela aos poucos. Eu não tenho vergonha de falar. Eu na igreja, muito tempo já na igreja, minha filha dançava quadrilha, porque ela era criança. Eu falei, vou ensinar aos poucos para ela, até ela se convencer, não tem nada a ver comigo isso aí. Até chegou um tempo que ela falou, não quero mais, não tem nada a ver comigo, né? Isso aí, é ensinar com sabedoria, né? Para nós já é difícil como adulto. Se alguém falar para nós que a gente vem dos costumes de lá que a gente tinha antes, já é difícil. Imagina para uma criança, né? Você falar para ela que ela não pode,
né? De uma hora para outra ela não pode, e falar por ela ser crente, ela é totalmente diferente dos outros. Ela é mesmo. Ela é diferente. Nós, como cristãos, somos diferentes. Mas temos que aprender a trabalhar com isso, né? Trabalhar a ensinar para ela que aquilo não corresponde ao verdadeiro cristão, né? É isso que Deus colocou no meu coração, porque eu vivi isso e eu sei que as crianças sofrem com isso, né? Porque eu tive essa dificuldade com a minha filha também. Não é ensinar garganta abaixo para a pessoa, enfiar a garganta abaixo para a pessoa, né? É você, na hora certa, na hora que ela tiver maturidade, você vai ensinando com a palavra de Deus, né, pastor? Nós fomos numa visita essa semana, eu com o pastor e a Zilda, tudo. Chegaram, tinha um monte de enfeite de Natal, né? Qual que é o problema? Nenhum, porque não falou nada conosco lá, né? E outra, não tinha nada nós não estávamos falando daquele assunto, estávamos falando de outros assuntos, né? Não escandaliza você ter as imagens, as coisas que representam o nascimento de Cristo. Não escandaliza isso, né? Desde que o centro seja Cristo, né? Desde que o centro seja Cristo. Amém, meus irmãos? Então essa era uma polêmica que criou naqueles dias de Paulo, sobre alimentação, comida a ídolos e dias, guardas de dias, né? Conforme está no texto. Ainda nisso, em 1 Coríntios 8, olha o que Paulo vai falar a respeito de nós, né? Das pessoas que têm um conhecimento à frente, né? Daqueles que são mais fracos na fé. Versículo 9, o contexto aqui fala de uma pessoa que estava num local comendo certo tipo de comida que não convinha, né, no local que ele estava. E aí ele diz assim, versículo 9, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraca induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece, né, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, nunca mais comereis carne, para que não venha escandalizá-lo. Então, se você está num lazer e tem algum irmão lá, você está jogando o seu fim de ano, a pessoa gosta de jogar o seu baralhinho, ninguém não tem vício nisso, não tem pecado também nisso. Mas se alguém ali se escandaliza, você não joga. Se você está comendo a carne, tem alguém lá, carne... Então, você está vendo que a pessoa está vindo para Cristo, está firmando os pés em Cristo. É Cristo que vai trazer o conhecimento para ele no decorrer dos dias. Como o pastor Fernando disse, eu também não sou diferente. É Cristo que vai abrindo o nosso entendimento. Para você, não, isso aqui eu não vejo pecado algum. Mas para o irmão que está do lado, para ele é pecado, que ele é fraco na fé ainda. Então tem que, por amor à alma dele, eu não vou fazer. Oi? Tem que falar aqui porque o pessoal acompanha na internet. Tem denominações que se os irmãos for jogar bola tem que ser de calça comprida. Já pensou? Se eles for para a praia, tem que ser de calça comprida os homens. Então assim, se isso que eles fazem, né, é por amor àqueles que são fraquinhos na fé ainda. Que eles vão crescendo, irmão. Quem dá o crescimento é Deus. Então, se você colocar a sua ervinha de Natal, para o Senhor você põe. Se você não colocar, para o Senhor você não coloca. Quer você coloque, quer você não coloque, você e eu, nós somos o Senhor Jesus. Agora, para nós todos sabemos, somos senhores do saber, dessa questão do paganismo. Nós já sabemos tudo isso. Mas esses que são... né, estão na caminhada, temos que orientar eles segundo essa palavra. Né, irmão, você vai pôr para o Senhor, é Jesus. Se não vai pôr, é Jesus. Tem pastores que é favorável a embelezar a igreja, é para Jesus. Se não quiser também, é para Jesus também. Quer vivamos, quer morramos, somos de Jesus. Amém? E aí, conforme você vai congregando,
aplicando, buscando a Cristo, o Espírito de Cristo vai guiando a gente. Vai guiando a gente no que convém e no que não convém. É por isso que diz, o amor edifica, o saber ensoberbece. Então que nós venhamos a amar, né, as pessoas, ver a situação, está escandalizando o irmão, tá bom, não venho. Se você usar a correntinha, estar escandalizando o teu irmão, não usa então. Se o teu irmão falar, esse negócio de correntinha de crente aí não concordo não. Ô querido, desculpa, né, tá aqui. Não, tá. Quer jogar fora? Pode jogar, você mesmo joga fora, desculpa. Porque daqui a pouco ele vai chegar, como eu fui bobão naquela época lá, né? Não tem nada a ver. É Cristo que dá o crescimento, irmão. É Deus que nos faz crescer. Então todas essas coisas aqui são tudo passageiras. E o Espírito, aquele céu lá é eterno. Pastor, mas eu não vou estar trazendo, né, dando abertura, legalidade nessas coisas. Se você tem Jesus no coração, né, fica com Ele. Fica com Ele. Né? Pegou, ganhou alguma coisa, um presente, foi ganhado. Até cessar, nessa época de fim de ano, agora, por causa da pandemia, pode ser que não. Mas algumas pessoas trazem presentes. Você sabe que são de outras religiões. Aí você vai pegar, está aqui o presente, vou jogar fora. Não, então dá o seu presente para mim. Eu vou orar e consagrar, se não servir para mim, eu entrego para alguém que sirva. Vamos ser mais inteligentes. Vamos ter a mente de Cristo. Chegou, ore a Deus, o Senhor está aqui. A pessoa deu de bom coração para mim, lembrou de mim. E o melhor ato de amor é eu usar e lembrar dela nas minhas orações, porque ela lembrou de mim. Foi lá na loja, pegou o dinheirinho dela, comprou, com maior gratidão e chegou, está aqui. Ei, mas você é satanista, né? Eu não vou usar não. Eu vou jogar no lixo. Como é que eu vou ganhar essa alma para Cristo? Obrigado, querido. Olha, obrigado. Deus está aqui, é consagrado a ti. Se tiver feito alguma coisa quebrada agora, vou usar. Aleluia. Sabedoria, irmãos. É assim que Deus nos pede. Você acha que não tinha essas coisas nos dias de Cristo? Tinha. Questões homossexuais, você acha que não tinha nos dias de Cristo? Tinha. O que Cristo falava? Pregava o amor. Amava todo mundo. Prega o amor, vamos viver o amor. Algumas coisas, agora se chegar para você, Kézia, isso aqui é sacrificado. Aí ela tem que fazer igual Daniel. Deus abençoe, mas eu não como isso. Se não falou nada, e se chegar, Paulo vai até mais além. Se você for convidado, aí na casa de uma pessoa, você sabe que essa pessoa um exemplo, está lá, é satanista, você foi convidado para ir lá almoçar. E ela não falou nada para você, que ela apresentou os alimentos antes para Satanás. Ela colocou na mesa e falou, vamos comer. Mas não falou nada. Você, irmão, ore a Deus e come. Não faça desfeito. Agora, se ela falar assim, isso aqui eu apresentei ao diabo, mas pode comer, aí você pula fora. Porque ela verbalizou, ela falou. Se não falar nada, ore a Deus ali em espírito, Senhor, vou me alimentar e vou encher a pança aqui, hein? Vou comer bastante. E sai satisfeito, fala de Jesus e conversa com as pessoas, porque se a gente for se excluir desse mundo, nós não vamos ajudar Jesus a salvar ninguém. Que o que tem de gente, aquela ali eu não vou porque é do diabo. Nós também era do diabo. E ele foi atrás de nós. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Então, os crentes, nós temos que ter sabedoria. Eu tenho um pessoal, não, porque agora eu tenho, né, integrantes da família. Você é criatura. Você é criatura, então, sei lá é o cá. Não, o amor, irmão, ele edifica. Todos nós dependemos um dos outros. Todo mundo depende um do outro. Eu dependo de você, você depende de mim. Senão não ia chamar sociedade. Agora, se você não quer depender de ninguém, pega as suas coisas que você tem, vende tudo, vai lá para a Amazônia, vê se você consegue comprar um pedacinho de terra, fica sozinho lá. Aí você não depende de ninguém, você fica lá, você, sozinho. Aí, mas e minha esposa? Então você depende da sua esposa também. Mas e meus? Então você depende de alguém. Então todos nós dependemos de alguém. Essa questão de igreja exclusivista, isso e aquilo, isso é tudo conversa fiada. Tudo gente, tem um monte de líder com a mentalidade pequenininha. Às vezes para isso nem tem mentalidade, né? Porque isso é para ser todo mundo unido no amor, respeitando o próximo, amando o próximo. Então se chegar nesses dias,
Chegou um irmão, né? Vai conversar com você até de outra igreja. O que você acha aí? Porque tem uns que quer pegar de Papai Noel, árvore de Natal. Você fala, irmão, eu orientado assim, se a pessoa é fraca na fé, está chegando no Evangelho, está conhecendo o Evangelho, ensina ela, você vai montar, para o Senhor monta. Em beleza, Deus, isso aqui é para o Senhor Jesus. Daqui a pouco deixa ela vindo na igreja, vai vindo, daqui a pouco as coisas para ela tanto faz, tanto fez. Por quê? Este é o dia que o Senhor Deus fez. Seja o dia 25 de dezembro, seja o dia 1º, qualquer dia foi Deus quem fez esse dia para nós nos alegrar e regozijar neste dia. É para se alegrar. Então dá um sorriso ao teu vizinho. É para se alegrar. Alegrar nesse dia. Né, Kézia? Não vai dar sorriso não, Kézia? Dá, né? Quem é mais sério já fica. Então esse é o dia que o Senhor Deus fez. A Kézia, a pastora Zilda roubou o prêmio da Kézia. A Alessandra perdeu o posto dela, né? O pastor Fernando já passou o posto do garfo pro Rony. Então, irmão, o povo de Deus é alegria, é comunhão. É assim que tem que ser. E deixa o Espírito de Deus que vai trazer o crescimento, né? É muito bom ter uns estudos sobre paganismo, essas coisas aradas todas, mas nesses últimos dias nós devemos estudar mais Sagradas Escrituras, porque nós conhecemos o tempo. Amém? Vamos estar em pé? Oh, glória a Deus. Aleluia. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Olha só, é Deus que acolheu. As pessoas que estão aqui é Deus que acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar, para o suster, estará de pé. Um faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias, que é o meu caso. Para mim, todos os dias, seja 31, vai ter um pouco mais de comida só para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tem que saber comer também, né? Vai num calorzão desse, comer a maionese amanhecida, que acabou o seu dia. Você vai ficar no banheiro e não vai saborear mais nada. Então tem que ter sabedoria. Pega um pouquinho de cada ali, mastiga e manda ver, né? Então, um distingue entre dia e dia, né? Então quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o distingue. E quem o faz, né? Quem come, para o Senhor come, e dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor Jesus não come, e também dá graças a Deus. Você não quer comer carne? Dá glória a Deus também. Você quer comer glória a Deus também por isso. Um é vegetariano, agora entrou vegano. O que é vegano? Não come ovo? Então, nada que vem de animal, isso é vegano. Agora entendi. É só mato então. Só o verde, a selga. Deus liberou, né? Até certo tempo o ser humano era para comer os frutos e tal. Depois Deus liberou as carnes, né? Mas tem uma regra estabelecida, irmãos, para comer carne. Vegano. Então, assim, até nós temos que trazer depois, né, os pastores, os nossos irmãos, uma aula sobre as carnes que o cristão pode comer. Não é toda a carne. Um dia o irmão, que era fraquinho na fé, veio falar comigo se ele podia comer chouriço. Aí eu falei para ele, né? Eu falei, olha, irmão, chouriço é sangue. Então o sangue, aí abri lá em Levítico, né? Falei, Deus não permite comer o sangue do animal, né? Mas no amor, numa boa. Eu achei que podia, mas agora o senhor explicando com essa calma, agora eu entendi, porque os outros só falam, não pode comer que você está em pecado. Então, está entendendo? É no amor, olha, é assim, ó, segundo a palavra, sempre segundo a palavra. Qualquer ponto de vista seu não vai valer nada. Agora, você pegar segundo a palavra de Deus e abrir para a pessoa e mostrar, ó, é assim, assim, assado, aí sim. Aí as pessoas, porque quem liberta é a palavra de Deus. Aí expliquei por irmão e tal.
Ah, então eu posso comer, como que ele falou? Carne de cobra, outra vez. E aí eu não sabia se estava na listagem, se podia ou não podia. Porque tem uma listagem lá do que pode comer e o que não pode, né? Lá no Antigo Testamento. Eu falei, irmão, isso aí eu vou pesquisar, depois nós conversamos. Mas depois ele falou que não ia comer. Não vou comer não, porque o senhor também não falou, mas não vou comer, porque também não vai fazer mal se eu não comer também, não vou querer isso aí não. Então tá bom, pronto. Resolvida a questão. Então nós temos umas listas, umas regras, né? Porque Deus proibiu determinadas comidas lá no deserto para o povo. Imagina aquele povo lá comendo carne de porco todo dia. Morria infartado. A gordura que tem aquilo lá. Então Deus falou, é regra. Não é que Deus está impondo alguma coisa. É regra para nós viver mais dias. Essa é a preocupação de Deus. Isso é amor. Então, porque nenhum de vós vive para si mesmo. E nem morre para si mesmo. Olha que coisa linda. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então o que ele está dizendo? Então o Senhor, aquele que morreu, Cristo é Senhor dele? Ele está falando de morto espiritual. Tem os vivos espirituais e tem as pessoas que chegam mortas ainda nos seus delitos e pecados. Lá em Efésios 2. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então tem algumas situações na nossa vida, quando a gente não está ainda num crescimento, né, espontâneo, que tem situações que nós estamos ainda mortos para determinados assuntos. E aí, conforme a gente vai buscando a presença de Deus, Ele vai nos dando vida. E vida com abundância. Então não fique, né, atacando o teu irmão. O negócio se come ou se não come. Se põe ou se não põe enfeite. Se joga ou se não joga baralho. Fica na sua. Se escandalizou você, chama a pessoa no particular. Ó, eu escandalizo, eu ainda estou vindo para a igreja. Para mim, no meu ponto de vista, não é certo. E o irmão que ama esse outro irmão, ô irmão, você me perdoa, mas está aqui, pode jogar fora esse baralho, não tem problema não. Mas não fica atacando, porque o ataque, irmão, não vai levar ninguém a nada. Vamos conversar, orientar, dialogar. Tem coisa que, na época, quando me escandalizava, eu chegava, ó, um irmão chegou um dia, estava com a camisa hang loose, né? Aquela assim. E o irmão chegou e falou para ele, isso é a nova era. E eu era novo na fé. Isso aí é a nova era. Eu falei, nova era, nova moda, mas essa moda aqui é antiga. Eu falei, eu não entendia nada disso. O irmão Chiquinho, não, isso é do capeta. Eu falei, mas peraí. Aí eu dei uma de Alessandro, mas peraí, não estou sabendo que é do capeta. Não, isso aí não pode. É nova era. Não pode vestir. Eu falei, não, mas... Nossa, mas eu não sabia disso. Não, irmão, não pode usar isso, não sei o quê. Eu peguei... Pensei bem, eu falei, acho que eu não vou vir mais nessa igreja não. Nova era, acabei de comprar roupa, gostei da camiseta, não sabia, né? Aí depois, outro irmão, que eu fui falar com ele, falei, o que é esse negócio de nova era? Porque aquele lá eu já nem queria chegar perto, né? Porque tudo ele era levado ao extremo. Aí o irmão falou, olha, é que você é novo agora, né? Olha como mudou. Isso aí é o seguinte, é questão de nova era, novas marcas de empresas que tá longe de Deus, mas ore a Deus, consagra a Deus e não deixa de usar não, continua usando. O dia que Deus tocar no seu coração de tirar, você para de usar. Aí depois eu voltei na igreja, na escola bíblica, fui crescendo, entendendo, e aí aquilo lá para mim também, né, que eu queria aquela marca, eu falei, não é que isso aqui é vaidade? Que eu paguei, um exemplo, essa aqui custa 10, e é igualzinho, e a outra é igualzinho, só que tem só a marca, custa 50. E eu queria, não, porque é hang loose, né? Estava vindo para a igreja, mentalidade pequena ainda. E aí Cristo me acolheu, Então a gente pode, né, se não for Cristo, como diz a palavra, Ele é poderoso para sustentar os fracos na fé. É Ele quem sustenta, é Ele quem vai dar conhecimento, é Ele quem vai dar discernimento. E o nosso papel, que somos mais, né, senhores do saber, vamos dizer assim, amemo-nos uns aos outros.
e vamos deixar Deus converter esse povo. Amém? Aleluia. Ora aqui, pastora Zilda, nesse momento aqui, em nome de Jesus, esse momento de aula. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, né? Por nós estarmos numa igreja livre, onde nós podemos aprender mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por este lugar. Obrigada, Deus, pela vida do pastor que se disponibilizou, Deus, eu não sei quantas horas de estudo, Deus, para estar aqui nos orientando. Ah, Senhor, em nome de Jesus, tudo isso, Deus, que Ele tem plantado nas nossas vidas, Senhor, que Ele venha colher na vida dele, na vida dos seus, na vida de todos os seus descendentes, Deus, assim como Ele é apaixonado por Ti, que os filhos, netos, bisnetos, Deus, sejam muito mais, Senhor, e da mesma sorte, Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã, Deus, que aqui se encontra, de cada criança, Deus, de cada jovem, cada adolescente, Pai, no nome de Jesus, que o amor pela Tua palavra, Senhor Deus, venha se aumentar todos os dias, Senhor Deus, no nome de Jesus, nos dando entendimento, nos dando, Deus, sabedoria, Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor cresça cada dia mais no nosso coração, Deus, para que nós venhamos, Senhor, amar as pessoas como o Senhor amou, Deus, com amor incondicional, Deus, com paciência, com sabedoria, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Deus, todos que estão aqui, no espírito, na alma e no corpo, Deus, que a semana de cada um aqui, Deus, seja, Pai, abençoada, segundo a Tua vontade, Deus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Deus seja louvado. Vai ter versículos hoje? Não? Ok. Então vamos. O café já está ali abençoado. A irmã Débora chegou com os pães ali que eu falei, rapaz. Deus abençoe o café da manhã. Pai, que o Senhor preparou. Com tanto carinho esses irmãos prepararam, com tanto amor. Ah, meu Senhor, muito obrigado pela sua graça e sustenta-nos para que possamos estar aqui à noite, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Que a graça do Senhor nosso Deus continue com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e um bom café para quem for tomar o seu cafezinho aí. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube?